Vamos lá, eu quero falar hoje sobre propósito do deserto. Está aqui, capítulo 4 de Mateus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se és tu, filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorardes. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Vá até Deuteronômio, lá no Pentateuco, volta novamente, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Feche os seus olhos. Pai, tu és um Deus de propósitos e sabemos que o Senhor está no comando e no controle de todas as coisas. Talvez alguém aqui, ó Pai, esteja enfrentando um tempo, um período de deserto. Talvez alguns estejam no meio, no começo ou no final. Mas eu sei, Deus, que o Senhor tem uma palavra para nós. Até para aqueles, ó Pai, que agora estão celebrando já a saída do deserto, poderão entender, ó Pai, o propósito. Porque todo deserto tem um propósito em nossas vidas. Declaramos que a nossa mente está atenta, o nosso coração está aberto, os nossos ouvidos estão receptivos, ó Pai. Fala com a tua igreja, Senhor, e desata aquilo que é do teu povo, e abre os nossos olhos para que possamos ver e enxergar o que o Senhor tem para nós. Para a tua glória eu lhe peço, no nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar, por favor. O propósito do deserto, esse é o nosso tema. Deus é um Deus de propósitos. Para tudo Deus tem um propósito. E todas as coisas que Ele permite acontecer em nossas vidas, há um propósito por detrás delas. Às vezes não conseguimos alcançar o propósito, porque enquanto estamos no processo, enquanto estamos na turbulência, enquanto estamos naquele movimento, não conseguimos identificar o propósito. Mas não podemos nos esquecer disso. Deus é um Deus de propósitos. Isso também inclui os desertos pelo qual nós passamos. Deus tem um propósito em cada deserto. E na metáfora do deserto, o que significa deserto para você? Se formos aqui fazer um levantamento, o que significa deserto para você? Alguns vão dizer assim: deserto significa provação, deserto significa dor, deserto significa tentação. Não no sentido de ser tentado na carne, mas ser testado na fé. Deserto pode ser lugar de solidão, deserto pode ser lugar de escassez, lugar de falta. Há muitos significados que nós damos ao deserto. E quando nós vamos olhar para o globo terrestre, e uma vez eu aprendi que 20%
é constituído o globo de lugares desertos. Não só desertos de areia, mas há um deserto de sal, há aquela parte de gelo nos extremos, são lugares desertos. E 20% é muita coisa diante disso tudo que é o planeta Terra. Então, é muito fácil passar por um deserto. Eu lembro que quando fomos a primeira vez para Israel, nós sobrevoamos horas e horas e horas um deserto, o deserto do Saara, horas e horas, e olhava para baixo e só deserto, horas e horas no avião. Era um pedaço muito grande de deserto. Falei assim, meu Deus, não acaba nunca. Parece uns desertos que eu passei na minha vida que nunca acabava. Parecia que não tinha fim aquele deserto na minha vida. Então é muito fácil passarmos por desertos. Quem nunca passou por um deserto, um dia vai passar, não se preocupe. Você não sabe o que é deserto, um dia você vai saber o que é deserto. Nossa, pastor, você está sendo profeta da desesperança. Não, mas deserto faz parte de um crescimento, de um desenvolvimento. Porque deserto é uma metodologia, uma pedagogia de Deus em nossas vidas. E precisamos entender o deserto, não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus. Porque não conseguimos ver nada de bom no deserto. Quem consegue enxergar alguma coisa boa no deserto? Porque sempre que você está lá, você vai pensar, eu vou morrer aqui. Como que eu vou sair deste lugar? A qualquer momento um animal peçonhento, venenoso pode vir me atacar. A qualquer momento alguém pode vir e me matar. Eu posso morrer aqui desidratado. Eu posso aqui morrer de fome. É claro, se formos ver o deserto na nossa perspectiva, não vamos ver nada de bom, mas precisamos ver o deserto na perspectiva de Deus. Porque Deus tem um propósito no deserto. No meu deserto Deus tem um propósito. No seu deserto Deus tem um propósito. Diga para alguém, Deus tem um propósito para você. E eu vejo que em tudo Deus tem um plano. Deus tem um plano, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim. Mesmo quando nós entramos no deserto, Deus tem um plano para nós. Deserto é libertador. Talvez alguém possa questionar isso, mas eu fui meditando e buscando. Falei, Jesus, deserto é libertação. Porque quando o povo estava escravizado no Egito e sofrendo debaixo do jugo de Faraó, eles estavam chorando e desesperados, e Deus ouviu o clamor. E Deus então levantou a Moisés e disse, vai e liberta o meu povo, tira o meu povo de lá. Então Moisés foi e tirou o povo do Egito e o conduziu para o deserto. Deserto é libertação. Sempre que vamos para o deserto, é Deus quebrando um domínio maligno de sobre a nossa vida. Sempre que vamos para o deserto, é Deus nos libertando de algo. Talvez você esteja agora num deserto porque uma porta se fechou, porque alguém te abandonou, porque alguém ficou para trás. Mas olha só, Deus estava te tirando de uma encrenca. Deus estava livrando os teus pés. Deus estava dizendo, eu tenho coisas melhores para você. Então deserto é libertação. Deserto é lugar de sacrifício. Porque o discurso de Moisés para Faraó era: deixe o povo de Deus ir para adorar o Senhor no deserto, para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor.
Deserto não é lugar para murmurar, deserto é lugar para sacrificar, deserto é lugar para adorar, deserto é lugar para louvar o Senhor. Deserto não é lugar para você ficar, poxa vida, que lugar é esse que eu estou? Deus me abandonou aqui. Não, deserto é lugar para sacrificarmos ao Senhor, para dizer: Senhor, está difícil, mas eu creio que o meu Redentor vive. Deus, eu não estou vendo nada, mas quando eu olho para Ti, Tu és a provisão, Tu és, ó Pai, aquele que me conduz. Alguém pode glorificar? Eu acho que alguém precisa adorar o Senhor aqui, porque está no meio de um deserto. O povo que murmurou no deserto, morreu no deserto. Eles não entenderam que deserto era lugar de sacrifício. E quando sacrificamos ao Senhor, entregamos algo a Ele, o que você já entregou a Deus no seu deserto. Sempre quando Deus nos manda para o deserto, é porque precisamos entregar a Ele algo que nós ainda não entregamos, matar algo que a gente ainda não matou. O que deserto não é? Deserto não é castigo de Deus. Deus não nos leva para o deserto para nos castigar. Deus nos leva para o deserto para nos provar. Há uma diferença. Alguns pensam assim: nossa, estou no deserto, o que eu fiz de errado? Às vezes você não vai fazer nada de errado e você vai para o deserto. Mas existem também desertos que nós mesmos procuramos estar lá, porque fizemos concessões, abrimos brechas, entramos em enrascadas. Quem já entrou em uma enrascada por conta própria? Eu sou o primeiro a levantar a minha mão. Já entrei numa furada, num barco furado, já entrei num negócio furado, já comprei uma coisa e não recebi, já fiz aliança com pessoas que me arrependi. Porque às vezes a gente pensa que é Deus no negócio, mas na verdade nós estamos apenas pensando em nós mesmos. E entramos em enrascadas. Deserto não é castigo. Diga para alguém: deserto não é castigo. Deserto é lugar que Deus nos prova. Deserto é o lugar em que Deus vê o nosso coração. Deserto é como aquela máquina de ressonância magnética que você fica lá por alguns minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, e aquela máquina Quem já fez ressonância sabe o que eu estou falando. Não mexe, não pode mexer. E você fica assim com uma bolinha assim para qualquer coisa, querendo apertar aquela. Nossa, eu vou apertar agora, Jesus. Deserto é como uma máquina de ressonância. E Deus, Ele vai vendo tudo que está dentro de você, tudo que sonda os teus pensamentos, tudo que sonda o teu coração, porque não conseguimos nos esconder no deserto, não conseguimos nos ocultar, não conseguimos disfarçar no deserto. Somos quem nós somos. Então, o deserto é um lugar que Deus prova o que está em nossos corações. É no deserto que revelamos a Deus se somos gratos ou ingratos. É no deserto que mostramos gratidão ou ingratidão, porque alguns podem dizer: Deus, pensei que ia ser mais fácil. Deus, pensei que eu não ia passar por isso não. Ninguém me avisou lá na igreja. Graças a Deus que aqui todos os pregadores dessa igreja, a gente prega esperança, mas a gente dá muito bem um recado. Olha só, Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Jesus disse que nós seríamos tentados. Jesus disse que nós passaríamos por aflições. Jesus disse, Ele nos avisou e nós avisamos a todos. Por isso que eu disse: quem nunca passou por um deserto, um dia vai passar. Mas alguém pode ter um coração ingrato e dizer: Senhor, não pensei que ia ser assim tão difícil. Desde o momento que eu comecei a caminhar contigo, a minha vida parece que piorou. Eu não sei se alguém já teve essa impressão. Jesus, depois que eu me converti, depois que eu virei crente, eu pensei que tudo ia ficar mais fácil. Mas as lutas aumentaram, as pessoas estão me perseguindo, quem era meu amigo me abandonou, está faltando até dinheiro. Deus, porque no deserto que nós mostramos gratidão ou ingratidão a Deus.
Porque se tem algo que você precisa agradecer a Deus todos os dias, é pelo seu nome estar escrito no livro da vida. É porque Ele já garantiu para ti a salvação e a vida eterna. Se você não agradecer a Deus por isso, meu irmão, haverá sempre ingratidão no seu coração. Eu posso passar pelo que for, eu sempre vou olhar para os céus e vou dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei, o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Pai, porque o Senhor me sustenta e as tuas promessas, o Senhor está trabalhando sobre elas para me abençoar. Glória a Deus. No deserto expresse gratidão, não ingratidão. No deserto não vire as costas para Deus, porque alguns podem pensar que Deus virou as costas para você, por isso você está no deserto. Então você quer fazer a mesma coisa, mas Deus não virou as costas para você. Deus só está provando o seu coração. Então permaneça firme. Deserto não é um acidente de percurso. Há desertos que estão na agenda de Deus. Deserto é uma agenda de Deus em nossas vidas. Deserto é a escola de Deus. E o próprio Deus nos matricula. Não adianta, se você não quer. Alguém aqui, quando era mais pequeno, escolheu a escola que queria estudar? Ou estudou onde o pai te matriculou? Você vai estudar aqui, filho? Essa aqui, vou te apresentar a tua escola. E fica lá. Deus nos matricula na escola do deserto sem a gente querer. Deus, por que o Senhor me matriculou nessa escola? Porque eu sou Deus. Porque você entregou a minha vida na minha mão. E eu tenho algumas coisas para fazer na sua vida. Eu tenho algumas coisas para tirar. Eu tenho algumas coisas para transformar. Eu tenho algumas coisas, tem algumas melhorias que precisam ser feitas na sua vida. E eu sei que o deserto é o lugar para isso. Alguém pode dar glória a Deus e aleluia. Mas é no deserto, é nessa escola que Deus aperfeiçoa. É nessa escola que Deus treina, é nessa escola que Deus forja os conquistadores. Mas Deus sempre vai abater os murmuradores. A escola do deserto, onde Deus treinou os seus líderes mais importantes, onde Moisés foi treinado, onde Elias foi treinado, Paulo também foi treinado no deserto, até o seu próprio filho Jesus foi treinado no deserto. Porque nós não seremos treinados no deserto? Tem coisas que queremos alcançar, tem coisas que queremos viver na nossa vida, e precisamos passar por essa escola, porque deserto é lugar de treinamento. Diga para alguém: deserto é lugar de treinamento. Porque antes de qualquer um ir para a próxima fase, ele vai passar um tempo no deserto. Antes de Deus mudar você de nível, Deus vai te fazer passar por um deserto. Para quê? Para te preparar e treinar você a nível que você não está preparado para alcançar enquanto você não for treinado. Por que rejeitar esse deserto da sua vida? Por que murmurar agora no meio do seu deserto? Por que questionar a Deus? Porque eu estou passando por isso. Aguente firme, porque Deus está preparando você. Deus está treinando você para o seu próximo nível. Eu acredito muito que alguém precisa gritar aqui: Deus está me preparando, Deus está me preparando, Deus está me preparando. Algo vindo, algo chegando. Deus está me preparando. Eu já passei por desertos em várias áreas da minha vida. Porque talvez você olhe para uma área e ela não esteja passando por um deserto, mas ela esteja vivendo um manancial. Mas em alguma outra área, é nessa área que eu estou passando por um deserto. Eu já pensei que não sobreviveria. Eu já pensei que eu não teria força para continuar. Pareciam desertos infinitos. Mas sempre a gente encontra um Dubai no deserto. Porque o oásis mudou de nome. Agora o oásis se chama Dubai. Eu estou louco para conhecer Dubai. E um dia você vai me ver em Dubai. Me siga nas redes sociais, @IgorJROficial. Me siga. Deus sempre vai ter um Dubai.
Dubai fica onde? No meio do deserto. Deus sempre vai ter um oásis para você. Deus sempre vai ter um lugar para o seu descanso. Deus sempre vai ter um lugar. Eu pensei que eu não conseguiria sobreviver ao deserto. Então eu entendi, eu pude perceber isso, que essa escola não mata, essa escola aperfeiçoa você. Levante a sua mão, deixa eu profetizar isso. A escola de Deus não mata, ela aperfeiçoa. E Deus está aperfeiçoando a obra dele na sua vida. Se alguém puder se alegrar, se alegre e celebre a Deus da melhor forma possível. Ei, esse deserto não vai te matar, ele está aperfeiçoando você. Deus está aperfeiçoando a obra dele na sua vida. Alguma coisa precisa vir para fora. Você precisa ser o que Deus te chamou para ser. Você nasceu para ser alguma coisa e você ainda não é, enquanto você não passar pelos desertos. Deus está aperfeiçoando você. Moisés levou 40 anos no deserto, 40 anos antes de ir até Faraó e dizer: deixe o povo de Deus ir. 40 anos sendo treinados, 40 anos sendo preparados para aquilo. 40 anos é muito tempo, eu sei que é. Talvez ele foi um pouco duro de coração, eu não sei. Mas há escolas que nós precisamos de mais tempo. Um médico precisa de 5 anos de faculdade, mais 2, 3 anos de residência, mais não sei o que, de especialização. Ele vai começar a colher os frutos depois de quase 10 anos de estudo. O que você quer ser, o que você quer alcançar na sua vida, você vai precisar ser treinado. Moisés foi treinado no deserto. E quando o povo sai do Egito, o povo fica 40 anos sendo preparados para alcançar e pisar a terra prometida. Não era para ser todo esse tempo, porque eles murmuraram, esqueceram que deserto não é lugar de murmuração, deserto é lugar de adoração. A tua resposta ao deserto vai determinar na sua estadia lá, qual tem sido a sua resposta